Misóginos amargurados. Quando os homens podem ser convencidos a participar nas convenções sociais das mulheres, metade do trabalho delas já está feito. Um dos indicadores mais seguros de uma mentalidade CFP-beta é a presunção automática de que qualquer coisa remotamente crítica que um homem diria sobre as mulheres, ou o feminino, é, por padrão, equivalente à misoginia. Tudo o que um homem precisa fazer é abrir a boca, da maneira mais objetiva que puder, sobre qualquer coisa crítica do feminino, e ele é instantaneamente suspeito de ser amargurado. Ele deve ter sido machucado, ou está amargurado, e à beira do desespero, mesmo por uma menção passageira de alguma observação crítica das intenções e comportamentos incongruentes das mulheres. Que convenção social incrivelmente potente quando um homem se censura por conta própria. As convenções sociais mais bem-sucedidas são aquelas em que o sujeito voluntariamente desiste de seus próprios interesses, desencoraja questionamentos e se predispõe a encorajar outros a participarem dela. Você é apenas amargo porque você foi queimado por alguma vadia no passado, e sua ideologia misógina é apenas a sua maneira de atacar. Eu ouço muito isso de homens e mulheres. É uma resposta fácil de repetir, e é muito útil. Ela retorna a responsabilidade de confrontar as ideias críticas de uma pessoa de volta ao homem, tudo isso enquanto o envergonha por formar uma ideologia baseada no que ele, e agora uma comunidade de muitos outros homens, confirma por observações. É como uma resposta de ASVM, apenas seja você mesmo, soa certo, todo mundo usa isso ao ponto do clichê, e isso desvia e desestimula qualquer análise crítica adicional. Esta é uma convenção social feminina que está na mesma linha da vergonha. Qualquer cara que tenha um ponto sobre o feminino, não importa o quão válido, sempre pode ter seu argumento envenenado, porque ele é um cara, a maioria dos caras estão frustrados por não estarem transando, e esse é o seu jeito mesquinho de desabafar. Quando os homens podem ser convencidos a participar nas convenções sociais das mulheres, metade do seu trabalho é feito para elas. Ao presumir um estado padrão de misoginia masculina, isso implicitamente denota um estado padrão de correto ou inculpabilidade da mulher. Em outras palavras, você é culpado por associação e deve provar inocência. A dinâmica do protetor evoluiu para uma metodologia que cria betas. É como uma versão darwinista do Capitão Salva-Putas, então, ao menor sinal de palavras críticas sobre uma mulher ou sobre o feminino em geral, alguém diz: viu com que rapidez eu defendo a mulher? Que garota não gostaria de um grande protetor como eu? Eu sou o único. Eu não sou como aqueles caras amargos, então o seu melhor investimento emocional sexual parental seria em um par comigo, como evidenciado pelo meu exemplo. É claro que essa não é a reação consciente cognitivamente reconhecida, mas é a subrotina que se passa no inconsciente deles. Quando esse esquema psicológico é uma metodologia de procriação praticada, ele se torna uma segunda natureza. Tanto é assim que quando surge alguma oportunidade para exibi-la, mesmo sob as condições de anonimato, o cara chama a atenção. É realmente uma tentativa do beta em mostrar um valor mais alto, e por si só não é necessariamente um mau impulso, mas isso é usado para promover uma convenção social feminizada. Chorões e perdedores, blogs de jogo, PUAs, caras do movimento dos direitos dos homens, MRA, todos eles são um bando de chorões que preferem se dedicar ao feminismo e aos erros reais ou imaginários do que se levantar e se dar bem. O problema que eu acho que a maioria das pessoas tem com o tom do que o jogo tem, ou está evoluindo para, é que essencialmente, jogo é uma resposta masculina para o que o feminismo, na verdade, feminização, evoluiu. Embora eu possa ter empatia com o sentimento de que o jogo pode assumir um tom melancólico em alguns blogs, especialmente aqueles orientados ao CMRA, o jogo contemporâneo é realmente uma contramedida às condições sociais que a ideologia feminista incorporou em nossa cultura nos últimos 50 anos. No entanto, a estrutura social foi estabelecida de tal forma que até mesmo a minha indicação disso me torna suspeito de estar reclamando ou ser amargurado. Viu como isso funciona? Minha crença ainda é: não queria que fosse mais fácil, queria que você fosse melhor, mas isso foi construído na feminização que até mesmo analisar e ter uma opinião crítica faz com que você seja um chorão. Não há retorno. Uma dinâmica que encontro de caras que experimentaram a comunidade, em vários graus, é o desejo de voltar à sua felicidade anteriormente confortável e ignorante. A realidade é que eles são expostos é demais para suportar, e eles cospem a pílula vermelha de volta. Eles querem se conectar de volta à Matrix. Nenhuma pessoa tanto me assusta como repugna mais do que alguém que entende a verdade,
mas voluntariamente opta por negação. Não é o desejo de fazer isso que me enoja. Eu entendo o desejo, apenas não há como voltar atrás. Mesmo que você nunca leia outro post ou blog e regresse aos seus velhos hábitos, você ainda fará as associações, verá os sinais do que os outros analisaram em seu próprio entorno, nos comportamentos e motivações das mulheres e do mundo, e você será lembrado, mesmo que subconscientemente, dessa verdade, ou pelo menos o desconfortável empurrão para chegar à verdade. Você só receberá o que sempre recebeu até hoje se continuar fazendo o que sempre fez. Não há como voltar atrás agora. Não queria que fosse mais fácil. Queria que você fosse melhor. Chega um ponto de conflito, ou repulsa, se você quiser, depois que um cara foi desconectado da Matrix por tempo suficiente, onde ele começa a duvidar de si mesmo e o que ele está vendo acontecer em torno dele, toda a dinâmica de gênero e a complexa, mas discreta, interação entre os sexos, que tem sido um mistério por tanto tempo, começa a se tornar aparente para ele. As técnicas de neghits de pua que ele nunca sonhou em tentar em seus dias de AFC tornam-se tão previsivelmente confiáveis ao despertar interesse que se torna deprimente. Um elogio indireto não deveria funcionar. Isso vai contra tudo o que qualquer garota já disse a ele que vai torná-lo atraente a uma mulher, mas uma vez que ele tem a coragem de experimentar, ele descobre que eles funcionam. O que é deprimente não é que um neghit bem encaixado, ou ser arrogante e engraçado, ou juntar a energia atraente do babaca alfa poderia realmente gerar interesse sexual em mulheres, é o princípio por trás deles, a razão por que eles funcionam, que estimula o conflito interno. As mulheres geralmente são mais desse jeito específico do que não? Então, um cara experimenta um pouco mais e testa outras teorias e descobre que, com algumas pequenas variações, sim, na maior parte dos casos, os princípios são válidos, se não previsíveis. Isso então se torna uma pílula difícil de engolir, especialmente quando você considera ideias como a crueldade da hipergamia feminina. É muito desesperador, quase nihilista, para um homem alimentado com uma dieta constante das alegorias floreadas da feminização durante a maior parte da vida. É muito difícil se avaliar e se adaptar a um novo entendimento de como as mulheres pensam e se comportam. Ele não pode conciliar o que ele foi dito e condicionado a acreditar antes, o mito da alma gêmea, pedestalizá-la, apenas seja você mesmo, etc., com este novo paradigma. Então, ou ele aprende a viver com esse novo entendimento, a se beneficiar dele e a se transformar em um novo papel para si mesmo, ou ele o rejeita e o difama aos quatro ventos. As mulheres não são tão ruins quanto esses misóginos, esses homens amargurados e queimados nos fazem acreditar. Eles são superficiais e sem alma para pensar que as mulheres estão todas contra eles. Eles superanalisam tudo quando deveriam ser apenas eles mesmos e deixarem que o destino ou alguma força divina os juntassem com suas almas gêmeas. Tenho pena deles, realmente tenho. Eu já ouvi todas essas razões regressivas, desde meninos de 14 anos até homens com 75 anos. É uma ignorância confortável acreditar que as coisas são incognoscíveis e estão além do nosso controle ou nossos esforços para realmente entender. E para piorar a situação, existe um sistema de convenções sociais há muito estabelecido pronto para reforçar e afirmar essas razões, pronto para reinserir-nos de volta na Matrix e dizer-nos que somos únicos e especiais, não como os outros caras, e que seremos recompensados com a intimidade feminina por rejeitar essa ideia.